Senhora Presidenta, eu preocupado com a atual conjuntura, como alguém me disse hoje pela manhã, eu falei complexa, e alguém me disse muito agitada, acabei escrevendo um artigo sobre o que aconteceu no fim de semana e o movimento que existe no Senado, na Câmara, envolvendo nós todos, de uma forma ou de outra, os poderes constituídos e, por que não dizer, uma certa indignação da população que demonstrou nas ruas do fim de semana. Escrevi um artigo, senhora Presidente, com o título "Fora da lei não há salvação". Na verdade, o título original que eu tinha colocado, baseado numa frase gaudéria lá do Rio Grande, que diz, e vou demonstrar no artigo, quero leis que governem homens, não homens que governem leis. Senhora Presidenta, os recentes protestos de ruas, acontecidos de norte a sul do país, nas capitais, como também no interior, na última sexta-feira, dia 13, e outro no domingo, mobilizaram em torno de 2 milhões de pessoas. E eles, ao contrário do que alguém diz, tinham pautas, assim, muito definidas. A população sabe o que quer. Entre elas, destaco a defesa dos direitos dos trabalhadores, a defesa dos direitos previdenciários, que envolve idosos, aposentados, pensionistas, envolve o fim do fator, envolve, porque fiz 3 audiências públicas, um movimento das centrais, confederações, DIAP, DIESE, Ministério Público, OAB, CNBB, pelo arquivamento das MPs 664, 665, e pedem também, sim, a reforma política, a defesa da democracia, querem o combate forte, firme, duro contra a corrupção e a impunidade, e fizeram crítica nas ruas, sim, ao Executivo, ao Congresso e ao Judiciário. Senhora Presidenta, senadora Lúcia Vânia, toda manifestação pública é legítima, e isso independe do pensamento ideológico ou de lei partidária. A democracia só se sustenta com liberdade de opinião, de expressão e o direito de ir e vir, fazendo caminhatas, passeata, assim como a população entenda que é melhor. Há que se ponderar, no entanto, que liberdade de expressão não compreende discriminação ou preconceito já vividos historicamente. Liberdade de opinião e de expressão não se entende, não compreende, não se aceita agressões físicas ou verbais, como, por exemplo, não vou repetir aqui, expressões que usaram em relação à nossa presidenta, que é uma mulher, chamando, por exemplo, o nome de animais, que nem aqui vou repetir. Isso não se entende e não se aceita. Nesse sentido, destaco aqui também que as faixas com símbolos nazistas e fascistas erguidas nesse fim de semana não são exemplo de democracia. Elas simbolizam ódio, o apartheid, e sabemos bem onde isto vai dar. Eu próprio já fui vítima de grupos nazistas. Também havia cartazes pedindo intervenção militar, minoria, mas havia, a volta à ditadura. Um absurdo. Só quem passou pelos anos de chumbo, e eu passei, era sindicalista na época, sabe o que representa um regime de exceção. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Veloso, se manifestou a esse respeito. E ele disse: uma intervenção militar seria algo inusitado, fora da lei, fora da Constituição, ao arrepio da lei, ao arrepio da lei maior. Vale evocar aqui, segundo ele, Rui Barbosa, no ponto, quando afirmou diante do Supremo Tribunal Federal: fora da lei não há salvação. Temos que sempre
nos comportar dentro da lei, disse Rui Barbosa. Ora, vejamos, por que não tocar no tema também, que muitos olham com uma certa delicadeza? Eu não tenho problema nenhum de tocar no tema. Ora, vejamos o pedido do impeachment. No domingo à noite, em um programa de televisão, vi o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, dizer que defender o impeachment da presidenta Dilma, como alguns fizeram, alguns, mas assim mesmo ele disse, não é crime, não é crime. Pedir o impeachment enquanto manifestação livre da vontade individual de cada um, diz ele, tudo bem. Agora, concretamente, vamos convir a presidenta, no curso deste mandato, que mal se inicia, cometeu algum crime? Diz ele, não cometeu. Que é pressuposto do impeachment, seja à luz do artigo 85 da Constituição, seja à luz da Lei 1079, ainda de 1950, data em que eu nasci, versando sobre crimes de responsabilidade e, por consequência, sobre impeachment. Não há, segundo ele, a menor possibilidade de enquadramento da presidenta da República nessas normas, sejam constitucionais, sejam legais. Isso tudo, senhora presidenta, me faz lembrar de um político gaúcho, maragato, revolucionário, rebelde, como às vezes me chama, não querendo me comparar a ele, mas um tropeiro de profissão, como era meu pai, que era domador, que já faleceu, mas homem brilhante, embora semi-analfabeto, que adquiriu sua cultura apenas na escola da vida. Se chamava ele, já falecido, Honório Lemes da Silva, conhecido no Rio Grande com o nome de O Leão do Caverá. Dizia ele, quero leis que governem os homens, não homens que governem as leis. Há 30 anos o Brasil vive sob o Estado democrático de direito, sendo este o seu mais longo e ininterrupto período de plena liberdade. Foram apenas 7 eleições diretas para presidente. Estamos ainda aprendendo, estamos embalando a nova jovem democracia, regando e acarinhando no dia a dia esta bela proposta que ninguém na história da humanidade conseguiu inventar uma melhor, que é a chamada senhora democracia. O executivo, o legislativo, o judiciário e os partidos políticos têm que reconhecer e entender e aceitar o recado das ruas. Senhoras e senhores, os tambores foram tocados, sim. A nossa obrigação é captar as críticas, sejam elas quais forem, e dentro da lei tentar responder, buscar soluções e atender os anseios do nosso querido povo brasileiro. Se isso não for feito, podem crer, estaremos sujeitos a novas e maiores manifestações. O rufar do tambor poderá ser ainda muito mais forte. Não adianta dizer só que foi um setor da classe média ou dessa ou aquela opção política. É não querer olhar além do horizonte. E não adianta também querem aprovar que eu chamaria a vitória do birro, a 64 e a 664 e a 665, que retiram o direito dos trabalhadores e dos aposentados, porque estarão provocando o que eu chamo aqueles que moram no andar de baixo. Por isso, senhora presidenta, esse meu artigo, que foi publicado no jornal O Globo, foi publicado em mais 3 jornais que publicarão amanhã, vai na linha de defender o livre direito das mobilizações das ruas, nos parâmetros da lei, e a não ofensa a qualquer brasileiro de forma indevida, que fira os direitos humanos e a nossa Carta Magna.